A paz do Senhor, queridos. São 0h02 e eu estou aqui, melhor dizendo, na presença de Deus. E eu senti em meu coração gravar esse vídeo, porque o Espírito tem ministrado ao meu coração e ele tem falado grandemente a respeito de nós buscarmos ter uma vida de oração. E quando eu falo de oração, queridos, eu falo de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, nós estamos vivendo os últimos tempos onde a palavra do Senhor diz que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar, e nós temos visto que realmente o amor de muitos tem esfriado. E isso tudo, queridos, é devido à falta de oração, é devido à falta de uma vida de oração na presença de Deus, de uma vida de comunhão. Porque a oração é isso, é entrar na presença de Deus, é falar com Deus. E eu tenho visto que tem existido essa dificuldade na igreja. E eu tenho sentido isso, e eu estou gravando esse vídeo para trazer esse alerta para a igreja, para você que me ouve, para você que me vê nesse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, vamos buscar ter uma vida de oração. Esses dias o Senhor falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava meditando sobre a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo de número 26, os versículos 40 e 41, eu queria ler aqui para você, que diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo, ele fala isso depois de ter convidado os discípulos para orar junto com ele. E deixando os discípulos num local, ele adentrou o jardim do Getsêmani, e ali ele ora ao Pai, porque foi um momento de grande agonia. Jesus, ele tinha o hábito de orar naquele lugar, mas aquele dia era um dia especial, porque ele sabia que estava se aproximando o momento dele tomar o cálice da ira de Deus. E naquele momento de grande agonia, ele chegou até a dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas ele, entendendo a missão que ele tinha aqui nesta terra, que era de morrer por nossos pecados, que era realmente de beber esse cálice, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ali ele volta e encontra os discípulos dormindo. E aí ele diz para Pedro e para os discípulos: nenhum momento, ou seja, nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo. Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. E eu aprendo uma coisa aqui importante, irmãos, que o inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele sempre vem, querido, com as propostas, nos tentando. E se nós estivermos vivendo uma vida de oração, nós vamos resistir a esta tentação. É por isso que ele diz: o Espírito está pronto. Sempre o Espírito vai querer entrar na presença de Deus, vai estar pronto para orar, vai estar pronto para ter um relacionamento com Deus, porque, como diz as Sagradas Escrituras, Deus é Espírito, importa que os que se aproximem dele se aproximem em Espírito. E todos aqueles que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceram de novo. Nasceram e eles têm agora um espírito vivo dentro deles que se relaciona com Deus. Que Deus, através deste espírito, se relaciona com o homem. Então ele diz: esse espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a nossa natureza que não quer nada com Deus. É a nossa natureza que não quer orar, que não quer ler a palavra, que não quer jejuar, que não quer ir para a igreja, que não quer cultuar, que não quer adorar. Essa é a nossa natureza que é fraca. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que o Senhor não está falando aqui de pecado propriamente dito. Ele está falando aqui de fraqueza da alma, nesse sentido de que a alma, a carne, ela é fraca. Ela não quer orar. Porque o contexto aqui fala de oração. Os discípulos estavam o quê?
sem oração. E ele disse: vigiem e ore para que não entrem, para que não caiam em tentação. O diabo, querido, ele não está preocupado em nos fazer pecar se nós tivermos uma vida de oração. Ele está preocupado em nos fazer deixar de orar, porque ele sabe que quando nós deixarmos de orar, aí sim nós vamos estar vulneráveis ao pecado, vulneráveis à tentação, e aí nós podemos cair. E é o que tem acontecido com muitos de nós. Por isso a necessidade de nós termos uma vida de oração. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 55 que nós devemos buscar o Senhor enquanto pode se achar, invocar enquanto ele está perto. E o profeta Jeremias, ele diz: clamem a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é orar. Orem a mim e eu ouvirei vocês, e não só ouvirei, mas eu responderei. E não só responderei, mas vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. O apóstolo Paulo, ele entendendo isso, ele escreveu aos Filipenses dizendo que Deus ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, queridos, vale a pena orar, vale a pena buscar o Senhor. Veja como o poder da oração é grande. Quando a gente ora, Deus não só nos ouve, mas nos responde. E também não só nos responde, mas também anuncia, revela coisas ocultas, coisas grandes que nós não sabemos. Então é tempo de buscarmos o Senhor em oração. Eu estou falando isso para você que não tem conseguido viver uma vida de oração. Para você que apenas ora pela manhã quando se acorda e aí de noite quando vai dormir, mas que não tem tirado um tempo, um devocional durante o dia para orar, para falar com Deus. Que o Espírito Santo possa lhe fortalecer e lhe capacitar a isso. Que ele possa dar a mim e a você aquele espírito que ele deu a Daniel, que tinha como hábito, como costume, orar 3 vezes ao dia. A Bíblia faz questão de dizer que era hábito, que era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. E mesmo estando numa iminência de morte, porque vocês conhecem a história do edito que o rei colocou, que durante 30 dias ninguém podia orar a outro Deus a não ser o rei. Todo aquele que orasse a outro Deus a não ser o rei estava sujeito à pena de morte. E Daniel, mesmo sabendo disto, ele não retrocedeu. Ele fez como ele fazia todos os dias. Por 3 vezes ele dobrava seus joelhos, olhando para Jerusalém, porque na janela do seu quarto dava para as bandas de Jerusalém, e ali orava ao Deus de Israel. Então que nós possamos fazer o mesmo, que nós possamos clamar ao nosso Deus para ter esse mesmo Espírito, e nesse Espírito nós termos um hábito, nós construirmos o hábito de orar constantemente. Jesus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha esse hábito, e ele deixou esse legado, e ele deixou esse alerta aqui: nem uma hora pudesses orar comigo. Ou seja, não tiraste nenhum momento para orar. Vigie, orem. O Espírito sempre vai estar pronto para orar, mas a carne não. A carne é fraca, ela sempre vai lutar contra. Então nós precisamos verdadeiramente vencer a carne, vencer a nossa natureza pecaminosa, carnal. E como é que a gente vence? Fortalecendo-se através da oração, buscando a presença do Espírito Santo. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar, como tem me dado, esta capacidade de buscar e falar com Ele, de se relacionar com Ele, de ter uma comunhão com Ele. Nós estamos precisando, querido, para nós verdadeiramente nos mantermos de pé nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis, nesses últimos tempos, somente vivendo uma vida de oração. Então, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa mover-se dentro de você, fazendo com que você verdadeiramente tenha essa capacidade de enxergar essa necessidade na sua vida e lutar e buscar. Não é fácil, tem que ter disciplina, mas nós não estamos só, nós estamos com Ele, Ele está conosco. Que Deus lhe abençoe,
em nome de Jesus, e tenha uma boa noite. Amém.